Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. A gente vai continuar falando das ligações químicas. Na outra aula eu havia comentado falei dessa tabela aqui, das características das substâncias, substâncias iônicas, substâncias moleculares e substâncias metálicas. E aqui tem um exemplo de condutibilidade elétrica, e aí a gente pode ver o seguinte, veja só, deixa eu ampliar essa imagem. Veja, aqui eu tenho uma bateria 12 volts que a gente encontra no mercado, em qualquer local. Uma lâmpada, né? Vejam que um dos cabos está ligado aqui e o outro passa por essa, digamos que essa trilha aqui de metal e encontra esse outro terminal aqui e vai para a lâmpada. E aí vejam que a lâmpada está ligada aqui, porque aqui eu tenho um metal, o metal conduz eletricidade muito bem, né? Então, aí funciona, aí a gente consegue ligar a lâmpada. Agora, se a gente olhar aqui, ó, aqui eu tenho, deixa eu ver o que está descrito aqui na nota, pó de enxofre, veja, isso aqui é meio amarelado, é pó de enxofre. Como eu falei para vocês na outra aula, o enxofre molecular, né, ele é encontrado dessa forma aqui, e ele, por ser uma molécula, ele não vai conduzir, não é um bom condutor elétrico, o que faz a lâmpada não ser acesa aqui, por conta dessa falta de condução de corrente elétrica, certo? Então, vamos seguindo. Vamos falar agora das substâncias iônicas, certo? Então, vamos tratar de cada substância por vez e explicar como que as ligações são formadas a partir de cada tipo de átomo que interage com os outros, certo? Vejam só, vamos falar de substâncias iônicas agora. Vamos comparar. Comparando substâncias, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, cloreto de cálcio, que é um outro sal, fluoreto de potássio, que também é um outro sal. Elas são formadas por cátions e ânions. A gente já viu em algumas outras aulas que cátions são átomos que perderam elétrons e agora apresentam carga positiva, né? São íons positivos. E ânions são átomos que receberam elétrons e agora têm carga negativa. As substâncias iônicas geralmente são sólidas a temperatura ambiente de 25 graus. Né? A gente vê isso em casa, por exemplo, se pegar o sal de cozinha, é sólido a 25 graus. A gente viu naquela tabela que para fundir o sal a gente precisa atingir 800 graus. Então, a temperatura de fusão dos sais é relativamente alta. Quando sólidas, são más condutores de corrente elétrica, assim como as substâncias moleculares, que a gente viu naquela imagem, o enxofre, que não conduz bem corrente elétrica. Porém, eles conduzem corrente elétrica muito bem quando estão fundidas ou dissolvidas em água, né? É o caso que eu falei para vocês. A água que a gente tem em casa, que a gente usa para tomar banho, para cozinhar, para lavar roupa, para beber. Tudo isso, toda essa água é, na verdade, uma solução aquosa que apresenta diversos tipos de sais e, por conta disso, tem a capacidade de conduzir corrente elétrica. Tratando das substâncias moleculares, a gente tem açúcar, né, sacarose, C12, H22 ou 11, água, gás cloro, enxofre. Essas substâncias elas são más condutores de corrente elétrica nos estados sólidos e líquidos. Né? Se a gente pegar açúcar, açúcar não conduz eletricidade. Água pura não conduz eletricidade. Gás, cloro também não conduz. Então, nenhuma dessas substâncias aqui tem boa condutibilidade elétrica. Né? O enxofre que a gente viu naquela imagem, muito menos. Ao contrário das substâncias iônicas, que geralmente são sólidas a temperatura ambiente, as substâncias moleculares podem ser encontradas no estado sólido, líquido ou gasoso. Por exemplo, açúcar, que é a sacarose, é sólida a 25 graus. A água, a 25 graus, é líquido. E o cloro, a 25 graus, é gás. O enxofre é sólido. Então, todas essas são substâncias moleculares, mas elas apresentam estados físicos diferentes. Né? Isso vai depender muito de qual substância é, de que tipo de ligação e interação elas têm entre si. Tudo isso vai
deve ser levado em conta, certo? Tratando agora das substâncias metálicas, vamos considerar aqui ferro, ouro, cobre e mercúrio. Nessas substâncias, os átomos eles se mantêm unidos por meio de ligação metálica. Aqui eu tenho uma imagem de um cabo de cobre, por exemplo. E as substâncias metálicas elas têm boa condutibilidade elétrica no estado sólido e líquido, com exceção do mercúrio, que já é líquido. Os metais são sólidos à temperatura ambiente, né? Então, eles têm boa condutibilidade elétrica porque tem uma coisa que a gente chama de nuvem de elétrons. A gente viu nas últimas aulas a parte de distribuição de Linus Pauling. Se a gente pegar os elementos dos elementos de transição, né, daquela parte do meio da tabela, que são os elementos B, esses elementos eles apresentam os subníveis D e às vezes os subníveis F, dependendo dos elementos, mas esses, principalmente os de transição, eles apresentam o subnível D vazios. Essa característica faz com que os elétrons eles possam ter uma mobilidade maior, e isso faz com que a condutibilidade elétrica seja muito efetiva entre os metais, já que os elétrons eles podem, de certo modo, se mover com mais facilidade por conta dessa vacância dos orbitais. Então, já que a gente já viu as diferenças entre as substâncias e tudo mais, vamos tratar de fato agora das ligações químicas. E para a gente tratar de ligação química, a gente precisa falar primeiro um pouquinho sobre estabilidade e regra do octeto, certo? Como a formação de substâncias ocorre geralmente com liberação de energia, a gente pode concluir que a maioria dos átomos eles são mais estáveis ligados uns aos outros do que isolados. Uma vez que todas as propriedades químicas dos elementos estão relacionadas às suas configurações eletrônicas, os cientistas concluíram que a estabilidade dos gases nobres estava relacionada ao fato desses elementos possuírem um nível de energia, né, uma camada de valência, no estado fundamental completo. Uma coisa extremamente importante, um tópico extremamente importante quando nós tratamos de ligação química é essa palavrinha aqui, ó. Estabilidade. Isso aqui explica muito da química, de toda a química, na verdade, não só das ligações químicas. A estabilidade é o que faz com que as reações aconteçam. As substâncias elas reagem buscando maior estabilidade. É através dessa busca de estabilidade que as diversas substâncias que a gente conhece são produzidas, né? As substâncias que são instáveis, os átomos instáveis, os elementos instáveis, reagem, produzem substâncias estáveis, certo? Então, estabilidade é uma das regras fundamentais da natureza e é em busca dela que os átomos estão sempre. Então, por que os gases nobres são diferentes? Porque os gases nobres eles têm uma configuração diferente dos outros elementos. Todos os gases nobres, com exceção aqui do hélio, têm 8 elétrons na última camada. Tá? Aqui é 6, eu recortei isso aqui de um livro, só que tem esse errinho aqui que eles deixaram. Então, aqui é 6, tá? Então, veja, 2 com 6, 8, 2 com 6, 8, 2 com 6, 8, 2 com 6, 8. E aqui 2, e aqui 2 com 6 aqui, né? Correção. 8, certo? Então, 8, 8, 8, 8 e 8. E aqui 2. Todos os átomos dos gases nobres têm essa configuração eletrônica. E, para que os outros elementos possam adquirir estabilidade, eles vão procurar uma configuração parecida com os gases nobres aí na última camada, certo? Então, essa ideia, chamada de teoria eletrônica de valência, ela foi enunciada pela primeira vez em 1916 pelo Walter Kossel, só que mais tarde ela foi aperfeiçoada e melhorada pelo Lewis, né? Gilbert Newton Lewis, um dos maiores químicos da história.
além do Langmuir, né, que criou a regra do octeto. Então, os átomos de diferentes elementos estabelecem ligações doando, recebendo ou compartilhando elétrons. Veja, essa parte é extremamente importante. Os átomos eles podem doar, receber ou compartilhar seus elétrons. Para que isso? Para adquirir estabilidade. E o que seria essa estabilidade? Uma configuração eletrônica igual a de um gás nobre no seu estado fundamental, que é 8 elétrons no nível de energia mais externo, ou 2 no caso que o átomo seja semelhante ao hélio, né? Se o nível mais externo for o primeiro. Né? Aqui tem a imagem do Langmuir, né? Físico-químico norte-americano que trabalhou nessa parte aí de estrutura eletrônica. Então, as ligações iônicas, né, a gente chama de ligação iônica heteropolar ou eletrovalente. Então, ela ocorre quando a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, né, dos elementos, é maior do que 1,6. A ligação entre eles é predominantemente iônica, ou seja, ela é obtida pela formação de íons positivos e íons negativos que permanecem juntos por atração eletrostática, atração entre as cargas positivas e negativas, certo? A ligação iônica é sempre uma ligação polar, porque ela vai formar os íons, que são entidades que têm carga, e, portanto, vai formar polos positivos e polos negativos, certo? A intensidade do dipolo formado entre os átomos ela aumenta com o aumento da diferença de eletronegatividade. Então, quando a gente trata de uma ligação iônica, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui um átomo com baixa eletronegatividade reage com um átomo com alta eletronegatividade. O que tem isso a ver com a ligação química? Veja só. Se a gente observar na tabela periódica, os átomos que têm baixa eletronegatividade são os átomos que estão à esquerda, são os metais alcalinos terrosos. E os que estão à direita são os halogênios, os calcogênios, que têm alta eletronegatividade. Né? Então, estes átomos aqui eles tendem a formar cátions, né? Porque eles têm uma energia de ionização relativamente baixa. E esses átomos aqui tendem a formar ânions porque eles têm eletronegatividade alta, eletroafinidade alta. Então, essa característica faz com que esses produzam ânions. Essa faz com que esses produzam cátion. Cátion é positivo, ânion é negativo. Positivo com negativo se atrai. Atrações eletrostáticas formam as substâncias iônicas, certo? E aí a gente tem formado o composto iônico. Então, veja só. Vamos considerar essa reação aqui de sódio com cloro. Sódio, lembrem que ele está ali à esquerda da tabela periódica e o cloro está lá à direita nos halogênios. Então eles vão formar o NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente tem em casa. Então veja só, vamos tentar entender isso na forma de distribuição eletrônica. Veja só. Eu tenho aqui, antes da reação, eu tenho o átomo de sódio, que tem 11 elétrons, 2, 8 e 1. Então, 2 aqui no primeiro nível, 8 aqui no segundo nível e 1 sozinho aqui no terceiro nível. E eu tenho aqui o átomo de cloro, que tem 2, 8 e 7. Né? Vejam que os dois têm 3 níveis. Só que o cloro tem 7 elétrons na sua última camada e o sódio só tem 1. Lembrem que o sódio ele tem uma baixa energia de ionização, ou seja, é muito fácil de se tornar um íon. Né? Ele perde esse elétron com facilidade. Por quê? Por conta da carga nuclear efetiva, que é relativamente baixa aqui, já que ele está mais afastado do núcleo, e tem as questões das interações elétron-elétron, tudo mais que a gente já falou aí na parte da tabela periódica. Então, lembrando disso, esse íon de sódio aqui, ele acaba perdendo o elétron, né? Tem toda uma explicação energética para isso, a parte de energia de rede e tudo mais, mas a gente não precisa entender isso agora.
Então, de certo modo, de modo geral, o sódio vai perder esse elétron aqui para o cloro, certo? O que acontece? O sódio se transforma no íon sódio, e agora ele tem só duas camadas, porque ele perdeu aquele elétron lá. E aí ele tem 2 e 8. Vejam que 8, última camada tem 8 elétrons. O que é que isso quer dizer? Que ele está parecido com um gás nobre. O que é que aconteceu aqui com o cloro? O cloro tinha 7 elétrons aqui na última camada, 2, 8, 7. E agora ele tem 2, 8, 8, Última camada tem 8 elétrons. Então ele também está parecido com um gás nobre. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tanto o sódio quanto o cloro adquiriram uma configuração eletrônica que é semelhante à de um gás nobre. E isso confere a eles estabilidade, que é justamente o que os elementos procuram, estabilidade. E aí o que é que a gente tem com isso? Um sólido branco que a gente usa para temperar a comida, chamado sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, NaCl, certo? Então, com essa parte a gente finaliza essa parte aqui de ligação. Na próxima aula a gente vai continuar falando aí dessa ligação sódio e cloro, explicar um pouco mais sobre ela e entender outras ligações iônicas e depois tratar de ligações covalentes, ok? Então, por hoje é só.